Pessoal, continuamos nesta figura, que foi justamente a figura que nós terminamos o vídeo anterior, certo? Então, o que nós estávamos conversando nesta figura é o que acontece dentro de um neurônio toda vez que ele recebe esse estímulo, certo? E na medida em que um neurônio é estimulado, ele recebe um estímulo, ele tem duas alternativas. Uma, ele vai passar esse estímulo adiante, ou esse estímulo é fraco e não vai passar adiante. Certo? Tudo bem. Essa figura mostra justamente isso para vocês, essas duas situações. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Essas duas situações, certo? Na figura a gente observa um estímulo que não vai passar deste neurônio que a gente está vendo aí no centro da figura. E na figura B, né, na figura B, a gente, sim, vê esse estímulo chegando ao neurônio e passando adiante, tá? Bom, vocês já sabem que quando o neurônio está em repouso, ou seja, quando o neurônio está polarizado, a milivoltagem no interior do neurônio é de menos 70 milivolts. Tá? Menos 70 milivolts. É justamente o que está mostrando para vocês nesta parte aqui deste gráfico bem simples. Menos 70 milivolts. Mesma coisa, obviamente, no nosso neurônio. Eu vou tentar levar as duas figuras juntas para ficar mais fácil, comparando as duas, tá? Então, neurônio em repouso, ou seja, neurônio polarizado, milivoltagem no seu interior, menos 70 milivolts. Obviamente que fora do neurônio é sempre 0 milivolts. Certo? Essa milivoltagem aqui não muda. Muito bem. Então, vocês observam aqui, agora, a chegada de um estímulo, ou seja, o neurônio pré-sináptico liberou neurotransmissores na fenda sináptica. A primeira diferença entre as duas figuras é que ali na figura A, o neurônio pré-ganglionar liberou uma quantidade menor de neurotransmissores do que o neurônio pré-ganglionar da figura B, certo? E é o que eu estou tentando representar aqui, ó. Faço um parêntese aqui, pessoal. O que nós estamos vendo aqui é uma sinapse química, certo? Em que o estímulo passa a partir de uma substância química. Que substância química é essa? Um neurotransmissor. Qual neurotransmissor, professor? Bom, por enquanto não importa qual neurotransmissor. Isso aqui vale para todos os neurotransmissores, mas nós temos N ou variados tipos de neurotransmissores, tá? Certo? Muito bem. Então, vocês já veem a primeira diferença. Bom, como consequência dessa liberação menor de sódio, na figura A, nós observaremos uma quantidade de canais para íons, especificamente, normalmente aqui para íon sódio, certo? Dependendo do tipo de neurotransmissor que foi liberado ali, se é um neurotransmissor envolvido com a inibição, por exemplo, não serão canais para sódio que irão se abrir, provavelmente canais para cloro, tá? Ou outro ânion, mas normalmente para cloro, tá? O principal neurotransmissor, não o principal, às vezes aliás, eu uso muito essa palavra principal, né? Mas em fisiologia é difícil a gente falar em principal,
porque principal da ideia é mais importante. Algumas vezes isso é verdade, mas também se não fosse importante não existiria, né? A gente tem que pensar no nosso organismo como uma máquina perfeita, em que fisiologicamente, se algo não é necessário, teoricamente não deveria existir, tá? Bom, voltando à prática, saindo da filosofia. Na fisiologia também tem filosofia, né? Ah, Deus o livre. Bom, então, na figura B, como o número de neurotransmissores liberados na fenda sináptica, né? Nesta sinapse química aqui, depois, mais adiante, lá no miocárdio, a gente vai ver, no músculo liso também, a gente vai ver sinapses elétricas, vocês vão ver a diferença entre sinapses elétricas e sinapses químicas, né? Mas aqui nós temos sinapses químicas. Então, vocês estão vendo que, como consequência da quantidade maior de neurotransmissores, o canal para íon, no exemplo que eu estou dando, para íon sódio, é maior. Então, a outra diferença, que é consequência do número de canais para íons aberto, nesse caso, repito pela terceira vez, íon sódio, é que na figura A vai entrar uma quantidade de sódio que é menor do que na figura B. Não é fácil escrever com essa canetinha aqui. Então, aqui, por ter mais canais para íons sódio que se abriram, a quantidade de íon sódio entrando será maior. Muito bem. No momento em que este neurônio recebeu os neurotransmissores, se abriram canais para íons e começou a entrar íon aqui, íon que tem carga positiva, normalmente é o sódio, este neurônio não está mais em repouso, concordam comigo? Ele recebeu um estímulo. Se ele não está mais em repouso, ele não está mais polarizado. Se ele estava polarizado e agora não está mais despolarizado, significa que ele despolarizou. Ou seja, quando o neurônio recebe um estímulo e começa a entrar carga positiva no seu interior, é porque ele está despolarizado, despolarizando. Enquanto estiver entrando carga positiva, enquanto estiverem os canais para íon sódio abertos, está entrando sódio, está entrando carga positiva e ele está despolarizando, certo? Não está mais polarizado, não está em repouso, ele está ativo, entrou em atividade agora. Beleza. Bom, como consequência da quantidade... Vejam que é tudo um efeito dominó, né? Passo a passo. Estou indo, como fez o Jack, em partes, certo? Passo a passo. Muito bem. Então, agora que entrou menos sódio na A do que na figura B, como consequência, então, né? Vamos sair aqui, ó, do menos 70 e vamos acompanhar o gráfico. Começou a entrar carga positiva, ó, porque chegou o estímulo, né? Nosso neurônio estava polarizado. Chegou o estímulo, ele começa a despolarizar. O que significa? Que está entrando carga positiva. Se está entrando carga positiva, ele está ficando menos negativo. Menos negativo, certo? Está ficando menos negativo. É como se fosse uma onda de sódio que está entrando nesse neurônio, né? Ela está se espalhando pelo neurônio. Na figura B, idem, né? O nosso neurônio estava polarizado, em repouso, até que chegou o estímulo, e a partir do momento que chegou o estímulo, e esse estímulo é um estímulo estimulatório, que está entrando sódio, ele agora está despolarizando, assim como na figura A, está havendo também uma despolarização. Qual é a diferença
entre este gráfico da figura B e o gráfico da figura A? Fácil? Ah, claro, né, professor? No gráfico da figura A, ele me mostra que nesta região ali, ó, onde está entrando o sódio, entrou menos sódio, porque a despolarização só elevou a milivoltagem a menos 40 milivolts. Ao passo que, na mesma região do neurônio B ali, na figura B, como entrou mais sódio, ó, porque se abriram mais canais para íon sódio, essa despolarização elevou a milivoltagem a menos 30, talvez, né? Talvez aqui seja o menos 30, mas enfim, passou do menos 40. Então, vocês, comparando os dois gráficos, na figura B e na figura A, vocês já conseguem entender. Ah, bom, tá, agora eu estou vendo. Eu estou ouvindo o professor falar e eu estou vendo o que ele está falando, porque eu estou vendo essa figura aí, certo? Muito bem. Então, vou fazer um parêntese aqui. Vou fazer um parêntese agora, tá? Existe uma região nos neurônios, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Que cor? Qual cor? Vamos pegar esse aqui. Existe uma região nos neurônios que é justamente aquela região onde o axônio emerge do corpo celular. Esta região a gente chama de proeminência axônica. Esta região aqui. Proeminência axônica. É a região onde o axônio emerge ali. Emerge é o termo que se usa, né? O axônio emerge do corpo celular. A gente chama de proeminência axônica. O que tem de interessante nessa região? Por que eu estou falando dela ainda, dentro do parêntese? Esta região é muito rica em canais para íon sódio. Então, aqui nessa região, ou seja, na proeminência axônica, existe uma grande quantidade de canais para íon sódio, certo? Muito bem. Tá, entendi. E daí? E daí que estes canais para íon sódio, eles têm uma característica interessante. Eles são voltagem dependentes, ou seja, eles dependem da milivoltagem do neurônio para se abrirem ou não se abrirem, tá? E tem um outro detalhe. Ou eles se abrem todos ao mesmo tempo, ou eles não se abrem. Se atingir uma milivoltagem mínima ali naquela região, todos se abrem. Se não atingir a milivoltagem mínima, nenhum deles vai se abrir. Certo? Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte. Vocês estão vendo, tá? Que na figura A, como entrou menos sódio, a milivoltagem num segundo ponto do neurônio, ó, o primeiro ponto que ele mediu a milivoltagem foi aqui, ó, bem pertinho da onde o sódio estava entrando, e a milivoltagem estava em menos 40. E esse sódio ele vai se espalhando pelo neurônio. No segundo ponto de avaliação, aqui, ó, mais na parte central do corpo celular, ele mediu e a milivoltagem já estava em menos 55, como ele indicou aqui. Certo? E no terceiro ponto de avaliação da milivoltagem, já na proeminência axônica aqui, a milivoltagem já estava em, talvez, sei lá, menos 58 aqui. Certo? Ou seja, entrou pouco sódio, esse sódio vai se espalhando
e a milivoltagem, né, aumentou lá no início, mas ao longo do axônio ela vai diminuindo, porque esse sódio que entrou é pouco e ele vai se espalhando. É como uma onda que vai chegando na beira da praia, ela vai perdendo força. Se lá atrás ela foi uma onda pequena, quando chegar na beira da praia vai ser uma ondinha de nada. O raciocínio é o mesmo. Agora vamos para a figura B, certo? Em que entrou mais sódio, né? Porque se abriram mais canais para íon sódio. E no primeiro ponto de avaliação aqui, agora vocês comparando a B com a A, vocês já vão entendendo. A milivoltagem era de menos 30, talvez, né? No segundo ponto, ou seja, maior que a A, né? Na figura A. No segundo ponto de avaliação, a milivoltagem aqui era de um pouquinho mais de menos 40, talvez. Menos 38, vamos colocar. Tá, jóia. Bem maior do que aqui, que já estava em menos 55. Ou seja, a onda de sódio foi maior e ela vai se espalhar mais longe, digamos assim. Chegar mais forte, mais longe. E no terceiro ponto de medição, que é o que realmente nos interessa, porque é o que vai determinar se esse estímulo vai passar adiante ou não, porque nós estamos aqui, ó, no que ele chamou de zona de estímulo, né? Que é a proeminência axônica. Aqui no terceiro ponto de avaliação, a milivoltagem estava ali em menos 48, talvez, algo assim, estou meio que chutando esses números. Mas qual é a grande diferença entre a figura B e a figura A aqui na zona de estímulo, aqui na proeminência axônica? Fácil, professor. Na figura B, a milivoltagem na proeminência axônica estava acima de menos 55. Menos 55 é o limiar, é o mínimo. Se estiver a milivoltagem, se a milivoltagem na zona de estímulo chegar a menos 55 ou mais, todos os canais para sódio da proeminência axônica se abrem e o que acontece? Há uma nova invasão de sódio aqui, ó. Há uma segunda onda de despolarização. Há uma segunda onda de despolarização. E esta onda de despolarização, essa segunda onda de despolarização que aconteceu na figura B, não vai acontecer na figura A. Por quê? Porque a milivoltagem na zona de estímulo, ou seja, na proeminência axônica, não atingiu o limiar, não atingiu o menos 55. Tá? Esse L que está ali é de limiar. Limiar mínimo. Certo? É o limiar, né? É o limiar. Estou tentando escrever limiar aqui. Não atingiu o valor mínimo necessário, que é o menos 55 milivolts. O que acontece é que na figura A, estes canais para íon sódio não vão se abrir, porque não atingiu o limiar, não atingiu o menos 55, e vocês estão vendo que esta pequena quantidade de sódio que entrou vai perdendo força, e esse estímulo não vai adiante. O estímulo que este neurônio que está mostrando aí recebeu não vai adiante, porque foi um estímulo fraco, vai parar ali. Provavelmente a gente não vai ter consciência desse estímulo, não vai chegar lá no nosso córtex, e a gente não vai ter consciência. Quero um exemplo prático, professor. Uma mosca sentou, na mão de vocês não estão vendo, não sentiram, não tomaram consciência, não emitiram uma resposta, certo? Um grão de, sei lá, um pedacinho de papel caiu aqui na minha testa, eu não vi, eu não senti. É um estímulo tátil ali, mas é muito fraco, não estou tomando consciência dele, certo? Agora, ao invés de uma mosca, uma caneta que cravou, uma agulha que cravou na minha mão. Opa, agora eu senti. Figura B.
Quando eu não sinto o estímulo, figura A. Isto serve para o tato, isto serve para a dor, isto serve para a temperatura, isto serve para todos os estímulos que estão chegando ao nosso corpo e dos quais nós tomamos consciência e reagimos, respondemos, figura B, ou não tomamos consciência, ele é muito fraco, não, por alguma razão eu não estou tomando consciência dele, figura A. Este não tomar consciência pode ser porque ele é um estímulo fraco ou porque eu estou com a sensibilidade diminuída. E uma sensibilidade diminuída, ela pode ser causada por questões, digamos assim, não fisiológicas, mas naturais, e não fisiológicas induzidas. Por exemplo, o que eu estou dizendo que é não fisiológico? O não fisiológico, porque o fisiológico é eu sentir, né? Sentir. Então, eu fiz uma classificação ali, né? Esta não sensibilidade, ela pode ser porque o estímulo é muito fraco, como o exemplo que eu dei da mosca, do pedaço de papel, tal, do farelo na boca, sei lá, tá? Ou ela pode ser um estímulo fraco ou de uma sensibilidade diminuída. Então, aí eu segui o caminho da sensibilidade diminuída. A sensibilidade diminuída, ela pode ser não fisiológica, porque o fisiológico é termos uma sensibilidade não diminuída. Então, a sensibilidade diminuída, ela pode ser não fisiológica, digamos assim, natural. Por exemplo, o espessamento das camadas mais externas da pele, principalmente da sola, né, no pé. Quer dizer, ali há um crescimento daquela camada queratinosa, ou às vezes na palma da mão mesmo, quem trabalha, né, quem tem trabalho manual, certo? Vai ficando mais espessa aquela pele, vai crescendo aquela parte, né, queratinosa, e vai diminuindo a sensibilidade. Isso é natural? Não é o fisiológico, mas é natural. É até uma defesa, né? Para diminuir lesões e tal. E tem aquela não fisiológica induzida. Induzida como, professor? Induzida com fármacos. Induzida de forma química, com a administração de fármacos anestésicos, certo? Ou até anti-inflamatório, né? Um anti-inflamatório que vai combater determinadas substâncias químicas que estão estimulando os nociceptores. O que são nociceptores? Nociceptores são aqueles receptores que reconhecem estímulos de dor. Depois eu vou mostrar a via da dor para vocês e eu vou mostrar ali algumas, 2 ou 3 substâncias químicas que podem ser inibidas por alguns medicamentos e diminui a dor. Ou por um anestésico local, né? Um anestésico de ação regional, ou um anestésico de ação central, que vai agir lá no tálamo e vai bloquear, né? Vai inibir os neurônios lá do tálamo e a dor não vai chegar ao córtex, portanto, nós não teremos consciência da dor. Certo, pessoal? Então, existem diferentes situações em que os neurônios se enquadram, né, ali na figura A, porque eles estão inibidos e o estímulo não vai adiante. Mas, na grande maioria das vezes, o que está acontecendo muito no nosso organismo, sempre, porque eu estou quase que sempre recebendo estímulos táteis, visuais, auditivos, né, olfativos, gustativos, quando eu estou comendo, né? Então, o nosso corpo ele está sempre recebendo estímulos, certo? E tomando consciência da maioria deles. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o que está acontecendo conosco está mostrado na figura B ali, certo? Aí fecha parênteses, eu acabei não fechando parênteses, né, mas eu fecho parênteses agora. Outra informação. Nós tínhamos um neurônio em repouso e eu digo que ele está polarizado. Aí o neurônio recebeu o estímulo, e eu digo que ele está despolarizado.
Só que o estímulo, ele não perdura constantemente, certo? O que existe, na verdade, é que o neurônio é estimulado, responde, para de responder, responde, para de responder. Ou seja, é um efeito intermitente, mas que é tão rápido que a gente enxerga como uma linha reta, enxerga como um estímulo contínuo, tá? Mas, quando o neurônio deixa de responder ao estímulo, ele sofre uma repolarização, ou seja, ele volta a estar polarizado, ele volta a estar a menos 70. Pronto para o próximo estímulo. Daqui a pouco acontece o outro estímulo, o próximo estímulo, aí ele despolariza, depois ele repolariza, volta a estar polarizado, aí daqui a pouco ele despolariza de novo, ele repolariza, volta a estar polarizado, e assim por diante, né? Então, os estímulos, eles não são contínuos, mas eles são tão rápidos, eles são, na verdade, intermitentes. Há um período refratário entre um estímulo e outro, mas isso é tão rápido, são milésimos de segundo que o nosso relógio não consegue medir, nem o nosso, né? A gente não consegue detectar. Então, a gente representa um estímulo nervoso com uma linha reta, mas, na verdade, é um efeito intermitente, né? Tem um período refratário entre um e outro. Então, guardem, depois, mais adiante, eu vou deixar ali um slide para vocês congelarem e anotarem, mas lembrem desses termos. Polarizado em repouso, despolarizado respondendo a uma ativação e repolarizado quando ele volta a estar em repouso, ou seja, polarizado. E tem um quarto item aí. Quando o estímulo é inibitório, que ao invés de entrar um sódio, pode entrar, por exemplo, um cloro, em que a milivoltagem é de menos 70, quando ele está polarizado, e aí quando chega o estímulo, como é um estímulo inibitório, vai entrar carga negativa, ele vai ficar mais negativo ainda, vai a menos 80, certo? E a menos 80 vai ficar mais longe ainda do limiar, ou seja, é óbvio que esse estímulo não vai adiante, não vai atingir menos 55, porque ele, de menos 70, ele se movimentou para menos 80, ele nunca vai chegar a menos 55, enquanto esse estímulo estiver perdurando, certo? Então, quando é um estímulo inibitório, ele estava polarizado em menos 70, ele vai hiperpolarizar, ou seja, ele vai ficar mais negativo ainda, menos 71, menos 72, menos 75, menos 80, ele está hiperpolarizado, ele está inibido. E depois, quando cessar o estímulo inibitório, ele vai repolarizar e voltar a menos 70 até o próximo estímulo. Certo? Bom, então agora, a gente, obviamente, o que nos interessa são os estímulos passando de um neurônio para outro. Então, a gente vai deixar o caminho do A agora para trás e nós vamos seguir o caminho da figura B. Ou seja, nós vamos ver esse estímulo passando adiante. Tá? Então, o que acontece, pessoal, é que quando este sódio... uma outra coisa. Vocês viram que existem duas ondas de sódio aqui representadas, dois momentos em que o sódio entra. O primeiro momento é este aqui, quando os neurotransmissores chegaram ali, se ligaram aos seus receptores, abriram canais para íon sódio. O segundo momento é quando atinge o limiar, né, o menos 55, esse é o primeiro momento. O segundo momento é aqui, né, quando, então, a onda de sódio atingiu o limiar, ou seja, fez com que a milivoltagem na zona de estímulo fosse acima de menos 55 ou acima disso. Esse é o segundo momento. É a segunda entrada de sódio no neurônio, certo? Esta segunda onda aqui, essa segunda entrada de sódio, que se inicia na zona de estímulo e depois se espalha ao longo do axônio, a gente chama de potencial de ação. É o que ele está mostrando aqui. Ou seja, atingiu o limiar na zona de estímulo, desencadeou o potencial de ação. O que é o potencial de ação? É a entrada de sódio na proeminência axônica e, né, a progressão dessa onda de sódio ao longo do axônio até chegar ao terminal axônio. Isso é o potencial de ação. E essa primeira entrada de sódio aqui, como é que se chama? Potencial graduado.
Potencial graduado da ideia de graduação, da ideia de poder ser mais forte ou mais fraco. E um potencial graduado forte gera um potencial de ação. Um potencial graduado fraco não gera um potencial de ação. Ou seja, na figura B, aconteceu um potencial graduado forte, gerou um potencial de ação. Na figura A, aconteceu um potencial graduado fraco, não gerou potencial de ação. Beleza? Joia. Vamos adiante. Deixa eu limpar isso aqui. Passa a próxima figura. Bom, essa figura aqui, vamos imaginar que ela é a continuação da figura anterior, da figura B da figura anterior, certo? Ou seja, o potencial de ação, ou seja, o sódio, que foi entrando ali na proeminência axônica, e depois entrando a cada nó de Ranvier. O que é nó de Ranvier? Aqueles pequenos espaços entre os segmentos cobertos por bainha de mielina, chegou no terminal axônico, tá? Então, o potencial de ação, a onda de sódio, que começou na proeminência axônica, chegou ao terminal axônico. Chegou aqui, o sódio. Beleza. O que esse sódio faz quando ele chega no terminal axônico? O que acontece quando essa onda de sódio invade, essa onda de íon sódio invadiu o terminal axônico? O que acontece? Se abrem canais para íon cálcio, certo? Se abriram agora canais para íon cálcio. E o que tem mais cálcio? Fora do neurônio ou dentro do neurônio? Vocês já sabem, tem 10.000 vezes mais cálcio fora do neurônio. Então, por gradiente de concentração, o sódio invade o terminal axônico, certo? Então, agora, há uma invasão de sódio aqui no terminal axônico. E o que o sódio faz no terminal axônico? Detalhe, vocês estão vendo aqui demonstrados, ó, as vesículas sinápticas. O que são vesículas sinápticas? Vesículas sinápticas são pequenas vesículas que contêm neurotransmissor no seu interior. Estas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui são neurotransmissores que estão armazenados aqui nas vesículas sinápticas, esperando a hora de serem liberados na fenda sináptica. E agora chegou a hora. Agora chegou o sódio. E agora chegou o cálcio, porque o cálcio entra ali quando chega o sódio. Então, agora é a hora. Então, o cálcio, que entrou aqui no terminal axônico, faz com que essas vesículas sinápticas se aproximem da membrana neuronal aqui, se liguem a proteínas de membrana que existem aqui, que são chamadas proteínas de ancoragem. Estas proteínas de ancoragem se afastam uma da outra, cada quadradinho desse que eu estou pintando amarelo aqui, desenhando em amarelo, é uma proteína de ancoragem, aonde a vesícula, né, o nome já está dizendo proteína de ancoragem, proteína onde as vesículas sinápticas se ancoram, se ligam, né, de âncora, de fixação. Essas proteínas de ancoragem se afastam uma da outra e abrem uma passagem, que não é um canal, é uma passagem, vocês estão vendo? E aí os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. Que neurotransmissor é esse, professor? Não interessa agora, isso acontece com todos os neurotransmissores. Certo? Aqui em vermelho estão os neurotransmissores. Qual é o destino dos neurotransmissores? Maior parte deles vai se ligar aos seus receptores, né? Que está mostrado aqui, uma proteína de membrana com função de receptor e, ao mesmo tempo, com função de canal para íon sódio. Então, o neurotransmissor se liga ao seu receptor, o que acontece?
se abrem canais para íon sódio e neste neurônio pós-sináptico, desculpa, começa a ocorrer a mesma coisa que ocorreu no neurônio anterior, ou seja, se abrem canais para íon sódio, entra sódio, ou seja, inicia uma despolarização, ou seja, o neurônio que estava em repouso, agora que está entrando sódio, ele está despolarizando. Ou seja, aqui iniciou um potencial graduado. Se este potencial graduado for forte, vai gerar um potencial de ação e o estímulo que chegou no neurônio 2 vai passar para o neurônio 3 e assim por diante. Certo? Vocês já entenderam. Vai acontecer aqui a mesma coisa que aconteceu na figura anterior lá, tanto na A quanto na B. Beleza? Muito bom. Só para a gente fechar aqui essa figura, o principal destino, evidentemente, dos neurotransmissores liberados na fenda sináptica é se ligarem aos seus receptores na célula pós-sináptica. Ótimo. Um segundo destino é que alguma parte, né, uma certa quantidade desses neurotransmissores sofrerão degradação por enzimas que estão aqui na fenda sináptica. E, posteriormente, esses resíduos irão para a corrente sanguínea. Né? Tem aqui um capilarzinho passando ali do lado, né? Então, vão para a corrente sanguínea. E esses resíduos serão reutilizados ou excretados, se não forem mais úteis. Certo? E um terceiro destino é que uma certa quantidade desses neurotransmissores serão reconduzidos, deixa eu pegar aqui, serão reconduzidos e reempacotados e reutilizados pelo próprio neurônio. Tá? Então, os três destinos dos neurotransmissores são esses. A maior parte, evidentemente, se ligarão aos seus receptores na célula pós-sináptica, uma certa quantidade sofrerá ação de enzimas, será degradado e esses resíduos cairão na corrente sanguínea. E terceiro, o neurônio que os liberou reabsorve eles, reempacota ali numa vesícula sináptica e libera novamente daqui a pouco. É reutilização, é reciclagem, né? Nosso corpo faz muita reciclagem. Detalhe, na farmacologia, vocês vão estudar algumas drogas que podem agir aqui, ó, né? Por exemplo, inibindo estas enzimas e permitindo com que os neurotransmissores permaneçam ativos mais tempo na vesícula sináptica e, consequentemente, podendo, em maior quantidade, se ligar aos seus receptores, estimulando, então, servindo como uma ação estimulatória dos neurônios, certo? Existem alguns fármacos que podem inibir a captação destes neurotransmissores pelo próprio neurônio que os liberou e também vai aumentar o tempo de atividade desses neurotransmissores na fenda sináptica, certo? Existem alguns fármacos que, por exemplo, podem competir com o receptor do neurotransmissor, bloquear esse receptor e diminuir a ação daquele neurotransmissor. Então, existem fármacos, tanto estimulatórios quanto inibitórios do sistema nervoso, que vão agir nesse ponto aí na fenda sináptica. Cabe a vocês pesquisar, né, de acordo com o interesse, esse fármaco age dessa forma, esse é o mecanismo de ação, vai agir lá na fenda sináptica, competindo com o neurotransmissor, ou possibilitando que o neurotransmissor fique mais tempo, tal, agindo, etc, etc, etc. Certo, pessoal? Estouramos o nosso tempo, mas era importante a gente fechar esse raciocínio. Dúvidas, me perguntem. É interessante que vocês entendam isso, porque vocês nunca mais vão esquecer como os neurônios se comunicam um com o outro, tá? No próximo vídeo, a gente vai já falar um pouco de dor,
sobre a dor, que é algo que é um dos sentidos que eu imagino que interesse para vocês, tá bem? Um abraço e até o próximo. Ah, e um bom feriado, né? Temos feriado semana que vem. Um bom feriado, então. Se cuidem, desfrutem. Se beberem, não dirijam. E se dirijam, se forem dirigir, não bebam. Um abraço. Tchau, tchau.